O Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: chegando ao outro lado da margem do mar, da província dos Gadarenos, saindo do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda as cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os agrilhões em migalha, e ninguém podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Quando nós, meu prezado amigo, observamos esse texto, nós temos muitas coisas para explicar e aplicar. Como foi bem explanada a primeira palavra aqui, sobre o homem que pecou no jardim do Éden. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos um tema que talvez você não entenda. Aonde o homem vê impossibilidade, Jesus enxerga a libertação. Isso é um tema dessa mensagem. Como nós preparamos, buscamos, o céu já abre para nós. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, ao qual você enxerga para a sua própria família ou para um familiar, e que a gente escuta porque eu escuto, né? As pessoas dizem, para esse aí não tem mais jeito, nem Deus dá jeito a esse aí. Mas o olhar de Jesus é diferente do nosso olhar, porque julgamos pela aparência, mas Deus, Ele vê o coração do homem. Jesus vai aonde ninguém quer ir. A libertação do Gadareno é uma das mais impactantes do ministério de Jesus. O local da região dos Genazarenos era território do gentio, cercado por práticas pagãs e considerado espiritualmente impuro. Ali vivia um homem completamente destruído pelos demônios. A sociedade o isolou entre os sepulcros. Ele representava alguém que estava quebrado e que ninguém acreditava em restauração. No entanto, Jesus atravessa o mar apenas não para encontrá-lo. O texto revela interessante, profundo de Cristo por uma única alma, a sua autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. Quando nós voltamos ao capítulo 4, quando Jesus agora diz para os seus discípulos, vamos entrar no barco, e que agora Jesus entra no barco, cansado, debilitado, corpo físico. Jesus resolve agora tirar um cochilo e uma almofada. Aonde era colocado os pés, Jesus agora coloca a cabeça. Ele está dormindo, mas mesmo dormindo, Jesus tem um controle. Mesmo dormindo, Jesus ele tem poder sobre o reino espiritual. Talvez você não entenda, mas se você voltar o capítulo, você vai entender. Jesus está atravessando. Jesus não disse para o discípulo que ia para a terra dos Gadarenos, não, porque provavelmente ninguém queria ir lá, porque lá existia um homem possesso. Aqui Marco fala em um homem, mas o outro evangelho vai dizer que eram dois homens. Mas vamos ficar com um aqui. Ninguém queria ir lá, porque a fama percorria. Existia lá um homem nu que andava de dia e que andava de noite. Tentaram prender, tentaram algemar, tentaram escravizar. Qual era a moradia dele? Ele morava dentro do sepulcro. E qual era a alimentação deles? Eram os cadáveres que ali chegavam provavelmente, porque ele vivia preso nas marras, nas garras do nosso adversário. Jesus, quando entra no barco que está atravessando aquele lago, Jesus enfrenta uma
verdade. Mesmo dormindo, os discípulos se desesperaram. Acorda o mestre, desperta o mestre, porque nós vamos perecer. Mestre, não te incomoda que vamos morrer aqui. Jesus, quando se coloca em pé, fala com o vento, fala com o mar, e a abundância chega. Aí quando Jesus chega do outro lado, não é um doutor rabino, não é um mestre, não é um publicano, não é uma pecadora, é alguém diferente do qual Jesus ainda não tinha encontrado. Jesus vai encontrar um homem que de longe, diz o texto, visualizou quando Jesus chegava com a comitiva de discípulos. Aquele homem, quando viu Jesus de longe, diz a Bíblia, um ponto para nós aqui, que ele correu e ele prostrou e adorou. Oh glória! Ele veio para ser liberto, ele veio para ser transformado, porque somente o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo faz isso. Libertação, aquilo que não tinha, restauração, aquilo que completamente estava destruído, aquilo que a sociedade isolou entre os sepulcros, aquele que os homens prendia, acorrentava, escravizava. Jesus chegou do outro lado para libertar. Não é diferente a igreja militante do Senhor Jesus. Chegou aqui nesta noite com este evangelho de transformação e de poder. Não é a minha palavra, não é os louvores aqui, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É Ele que liberta. E se você quer ser liberto, venha para Jesus, porque é o mesmo que libertou um homem. Olha como ele andava nu. Você já parou para pensar dentro de uma cidade? Vamos trazer para os dias atuais hoje. Vamos trazer para essa rua, que daqui a pouco aparecesse um homem fedorento. A cara parecia um papafigo, barbudo, cabeludo, feio que dói. Vamos conjecturar mais pesado, porque eu estou na rua e eu falo debaixo da rua. Quem sabe um monstro, mas lá vem ele. Não só olhar para a fisionomia dele, lá vem ele agora nu. Ele andava nu durante o dia e durante a noite. Quem sabe aqui, meu prezado amigo, se ele apontasse nessa praça do jeito que ele era, os moradores começavam a fechar a porta. Fecha a porta, que lá vem ele ali. E ele vem ali, olha, se ferindo e se cortando de pedra. Tranca tudo, porque lá vem um homem aterrorizando a cidade. Não seria diferente. Mas eu preciso dizer para você, neste dia chegou Jesus. Glória a Deus! Não vai dar para entrar aqui. Mensagem extensa, e eu prego mesmo, para a glória de Deus. A Bíblia diz que esse homem, além de andar nu, os demônios tinham roubado a sua consciência, melhor dizendo, o seu juízo. Ele não tinha juízo. O demônio também roubou o seu nome, já que ele não tinha consciência. Logo quando Jesus pergunta, quando foi o primeiro contato com Jesus, Jesus perguntou assim: como é o teu nome? Ele disse assim: é Legião. Legião não é nome de ninguém. Ele andava nu, ele andava sem juízo, e ele também não tinha nome. Diz o texto também que ninguém podia amansá-lo. Tinha gente que tirava proveito da situação, porque sempre tem. E nunca vai deixar de ter, até a igreja foi embora dessa terra. Tinha alguém que ainda oferecia grilhões para prender ele. Ande.
Tem gente que prefere você preso do que liberto. Tem gente que prefere você acorrentado nos vícios, dominado, do que liberto. Porque sabe que se for liberto, vai trazer prejuízo para a bodega. E eu vou entregar é tudo, porque dessa eu entrego. Se for liberto, vai trazer prejuízo para o tráfico. Se for liberto, vai trazer prejuízo para o inferno. Então te prefere, mas é te acorrentar, é te colocar em cadeia, é vegancho, raça iminência. É melhor ver ele preso no Roge, ou na Máxima, ou no BB1, porque eu conheço. É melhor ver ele preso do que ele ser crente. Ainda vou rasgar mais. Ainda tem gente lá dentro que diz: se entregar a vida para Jesus, tem que entregar mesmo. Não pode brincar de ser crente, porque aqui nós não aceitamos de maneira nenhuma. Mas eu preciso dizer para você, o libertador que disse em João 8, no capítulo do versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 ele disse: e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre. O libertador chegou. O libertador chegou. Chegou para amansar quem estava bravo, e chegou para dar juízo a quem não tinha. Nesta noite, aqui no Jardim Mangueira, em alto e bom som, eu rasgo a minha voz para dizer: chegou, Jesus chegou. Jesus chegou para dar juízo a quem não tem e amansar quem está bravo. O amansador de burro bravo chegou, é Jesus. Eu quero ver o homem bravo, eu quero ver o homem valente diante de Jesus. Se ele não dobrar o seu joelho e a palavra não arrancar lágrimas dos teus olhos e quebrar ele por dentro, Aleluia. é sem juízo, mas adorou. É tanta religiosidade, Aleluia, Jesus. é tanta religiosidade que mata. Estava sem roupa, mas adorou. Sem roupa, estava sem juízo, mas adorou. Estava com hematomas e feridas, mas adorou. Independente da circunstância que você esteja, reconheça quem é Jesus. Reconheça quem é Jesus. Reconheça quem é Jesus. Você pode dizer: mas eu estou quebrado, ele restaura. Você pode dizer: mas eu estou ferido, ele tem um bálsamo, ele tem um lenitivo. Aí você pode dizer: mas eu não tenho juízo, mas ele tem para dar, ele tem para dar, e vai reger, vai dominar, vai governar, vai mandar na casa, e o valente ele põe para fora. Tem juízo. Glória a Deus. Deus tem juízo para dar. Aleluia, Jesus. Tem. Aleluia. Aleluia. Está no texto. É só ler. Aqui é a exegese e a hermenêutica. Está no texto. Oh, glória. Ele tem juízo para dar. Tem. E tem uma coisa. E para o cara que anda nu, ele tem vestimenta. Agora de onde eu não sei. Eu sei que ele tem. O mesmo que vestiu Adão e Eva antes de colocar para fora do jardim, foi o mesmo que vestiu. É o mesmo que veste hoje, que a roupa da salvação. Tem a vestimenta da salvação. Tem a vestimenta da salvação. Ele tem juízo para dar. Ele tem roupa para vestir. E ele tem o remédio para sarar todas as tuas feridas. E tem uma coisa. É aplicação. E ele foi sentado para aprender. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Porque ele disse: o maior convite. Ele não disse: vinde como estáis. Não tem versículo que respalde isso. Como leitor da Bíblia. Esse cara é de ensinamento. Mas ele disse: vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia.
Aí ele vai dizer: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Logo quando ele põe sentado, e eu vou aplicar. A notícia percorreu a cidade, não foi nem porque ele estava liberto, foi porque estavam passando os pastores que apacentavam porcos, porque existe pastores que apacentam porcos, mas o verdadeiro pastor na Bíblia, ele apacenta ovelha. Aleluia! Glória a Deus! E quando o Senhor Jesus, está no texto, repreendeu aquele espírito imundo, disse assim: sai dele. E quando ele saiu, voltou o nome, voltou a consciência e agora a vestimenta. Está sentado aprendendo. E os espíritos entrou na manada de porcos que os pastores estavam apacentando naquele lugar. E é um rebanho de 2.000 porcos. Uma legião é 6.000 demônios num coro só. Haja demônio. Haja demônio. 6.000 demônios. Só um faz um estrago. Imagina 6.000, uma legião. Aí entrou nos porcos. E os porcos desceram de ribanceira abaixo, diz a Bíblia, e se afogaram no mar. Aí a notícia percorreu a cidade e disseram: olha, nós perdemos um homem chamado Jesus. Teve um encontro com um homem lá que andava nu, sem juízo, se cortando, se ferindo com pedra, e morava no sepulcro, que no sepulcro não é caça, não é endereço de ninguém morar. A notícia percorreu, aí lá viu o povo chegando. Quando o povo chega aonde Jesus está, aí que a aplicação já vai. Nós não queremos o Senhor aqui. Saia da nossa cidade. Oh, aleluia. Tem gente que prefere os porcos do que Jesus na cidade. Tem gente que prefere comida de porcos, se alimentar das farrouras de porcos da lavagem, que vai dizer Pedro, que a porta voltou. Voltou ao seu lamaceiro. É a Bíblia que diz. Tem gente que gosta das alfarrobas do mundo, tem gente que gosta das migalhas que o mundo oferece, mas eu preciso dizer a você: enquanto você come das migalhas, das alfarrobas que não presta e que desgraça a sua saúde, o Pai tem pão para lhe dar na casa. O mundo não tem o que oferecer, mas na casa do Pai tem pão. Glória a Deus! Glória a Deus! Sai daqui, nós não queremos o Senhor aqui. Não é errado você ter seu cãozinho, seu doguinho de estimação. A casa é sua, entenda bem a como fazer aqui a colocação. Você coloca ele na cozinha, você coloca ele sentado na sua mesa como gente. Dorme no quarto, do ar-condicionado com você, se possível na cama. Mas Jesus disse assim: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E depois, o segundo é amar o próximo. Glória a Deus! Nada errado se você ama seu gatinho, se você ama seu cãozinho. Nada errado. Permaneça amando. Ele não mandou desprezar. O erro está quando você tira o ser humano e coloca o animal no lugar. Aleluia! Aí você está desprezando a imagem e semelhança que Deus criou. Você está dizendo, não. Ainda tem gente que vai nas redes sociais e diz: é melhor alimentar um cão, que ele é agradecido com esta vida, do que alimentar um ser humano, porque vai vir matar. Mas também o cão também mata, como os seus donos. E qual é o problema aqui? O problema é que eles valorizaram mais os porcos do que Jesus. A pergunta que não quer calar e que vem no meu coração é: quem você está valorizando mais? Aleluia! Glória a Deus! São os porcos? Ou são o ser humano?
Quem você está valorizando mais? Ah, essa semana eu vi, eu acho lindo, pastor Jadson. Você vê pela praia, ela vem aquele toquinho com a cara, levando o vento, parece gente. Se dá carona, dá um cão. Leva ele, põe ele no melhor carro de luxo. Mas muitas vezes está desprezando o próximo. Esse é o problema da sociedade. Inversão de valores. Não é que eu disse a você que você tem que maltratar, escute bem. Não é que eu estou dizendo a você que você tem que julgar, não. Tem um ditado que é assim: cada macaco no seu quadrado. Por isso que muitas das doenças que estão surgindo são trazidas de relacionamento e convivência com animal. Aqui está pipocando aí o rosto. Ela veio da vilória, um macaco. Aí, e Deus, culpa sua, que foi lá buscar. Preferiram mais o animal do que o ser humano. Mas tem uma coisa aí que eu finalizo. A hora já chegou. Eu disse para tudo para ele. Ele deixou o missionário lá. Porque na hora que ele entregou a vida para Jesus e que houve a transformação, não tem como não entender esse texto. Logo surgiu no coração dele de seguir a Jesus. Aí Jesus disse assim: quem não tinha endereço, quem não tinha nome. Aí Jesus agora disse: volte para casa. Aleluia. Jesus está dizendo: o mundo te chama por apelido, mas eu chamo tu pelo nome. Da mesma forma, quando ele conheceu Natanael, ele disse: eu te vi debaixo da figueira. Glória a Deus. Quando Filipe foi chamar o seu irmão, ele disse, quando chegou debaixo da figueira onde estava Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Aquilo foi um impacto muito grande. Ele não tinha nome, porque os demônios roubavam a sua consciência e não tinha endereço e não tinha vestimenta. Está aqui. Ele tem nome para dar, tem vestimenta para vestir e tem endereço. Por isso que todos que estão aqui têm que ter certeza da salvação. Se eu estou seguindo a Cristo Jesus, logo eu tenho um endereço. Qual é o endereço? Eu estou caminhando para o céu, porque eu estou seguindo a Cristo Jesus. Se você não entende, é porque você está perdido. Mas Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é caminho. Ele é caminho para aqueles que estão perdidos. Ele é caminho para aqueles que estão... Eu não sei, mas se você vir para Jesus, Ele dá a certeza da salvação. Firma os teus pés, firma os teus passos. Mas vai o convite. Digita aí, você que quer entregar a vida para Jesus: eu quero. Digita aí, você que me acompanha no TikTok aí. Você que quer entregar a vida para Jesus, se reconciliar com Jesus, a hora é essa. Diga: eu quero, eu quero. Essa é a confirmação. E você que me escuta aqui, ou se você pudesse entregar a sua vida, eu já entreguei. Quem entrega a vida para Jesus, fala dele, testifica dele, anda com ele, vive com ele e obedece a sua palavra. Não é esse negócio de dizer: ah, mas eu já tenho Deus no meu coração e vai dar a vida o que quer. É mais fácil você ter um cão. Eu falo da Bíblia, viu? Não é palavra de pregador, não. É de Bíblia. O texto que eu preguei, o que é que ele tinha? Uma legião de demônio. E antes de conhecer Jesus, tem o quê? Tem só um. A Bíblia foi Jesus que disse: tem um chamado valente. Você quer ver como é que ele se manifesta? Vou dizer agora como é que ele se manifesta. Tem alguém para Jesus? Tem quantas pessoas lá? Uma vida para Jesus? Bora. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus tem salvado muito por essa plataforma. Coloca aí: eu quero. Vai. Vem para Jesus.
Como é que ele manifesta? Você amaldiçoando dentro da sua casa, seus palavrões podres. Você não quer que fale isso, mas eu vou falar. É isso que domina dentro da sua casa. Quem tem Jesus, misericórdia. Senhor, dá-me a tua graça para suportar. Quem tem Jesus na vida, canta, louva diante da tribulação. Mas quem não tem, é mim, é aquilo e aquilo outro dentro de casa. Porque é o valente que está dominando a tua boca e tu não tem controle. Mas se tu vir para Jesus, está escrito, está na Bíblia. Se você quiser, eu mostro aqui depois de terminar o culto. Ele põe o valente para fora, adorna a casa, pinta a casa, deixa a casa perfumada para morar dentro. Porque ninguém mora dentro de um chiqueiro de porco, não. Jesus é muito lindo e muito bonito para morar no coração que tem todo tipo de coisa ruim. Jesus só mora quando ele purifica, quando ele entra e transforma o homem de dentro para fora. Esse negócio já tem Deus na vida. Eu creio em Deus, eu tenho fé, todo mundo tem. Que adianta ter? Se a vida não muda, se a vida não é transformada, permanece da mesma forma, do mesmo jeito. Quem tem Jesus na vida é diferente, Glória a é Deus, diferente. aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Tem mais alguém? 2 vidas para Jesus? Tem mais. Bora, vamos entregar a vida para Jesus. Aleluia. Nós temos 2 vidas online. Semana passada Deus me deu uma praça 15 e ontem num culto Deus deu 5. Uma presente, fez 6, uma se reconciliou e agora nós temos 2. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus para poder morar no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor.